Fala galera, beleza? Tranquilo? Salve, salve! Pessoal, diante vários comentários, solicitações de alunos e ex-alunos, inclusive, sobre uma questão matemática, tá? Que é muito relevante e só quando cai naquele momento que você veja a importância da compreensão, tá? E do que eu estou falando? Eu estou falando sobre os trabalhos, tá? Trabalhos esses que são exigidos tanto no ensino médio, claro, com uma certa exigência menor, tá? E também até mesmo aquelas situações da própria faculdade. Então, diante dessa solicitação de alunos que me perguntaram assim, professor, eu lembro que você comentou, do procedimento, qual eram as etapas para a realização do meu trabalho, e agora eu acabei não me atentando nos dias das aulas, ou senão eu acabei esquecendo também, e eu queria saber como é que faz. Então eu achei legal, gravar esse vídeo aula. Então se você tem interesse, esse é o nosso canal AR Fenômenos Sociais. Continua assistindo aí que eu vou falar sobre o que? As normas da ABNT. O que é essa ABNT, pessoal? Olha só, então é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre elas, um conceito bem simplista aqui, e qual que é o nosso objetivo, tá? Mas antes de começar, deixa o seu like aí, pessoal, que é muito importante para que o YouTube entenda, tá? Que o nosso vídeo tem relevância e ele distribua, espalha para mais pessoas aí, até mesmo você que está assistindo, contribui com o nosso canal aí, incentiva o nosso canal para que os amigos de outras escolas, para vizinhos, amigos aí, vamos compartilhar e agregar sempre conhecimento, beleza? Então, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal aí que é muito importante, acione o sininho aí para que você seja notificado para todos os vídeos que eu sempre estiver atribuindo aí a todos vocês, beleza? Então, diante da solicitação de alunos e ex-alunos aí inscritos aí no nosso canal, eu trago para você qual que é a sequência, Qual que é a sequência que deve ter? Como que eu começo pela folha de rosto, Qual que é a introdução, depois dedicatória, de agradecimento? Como que funciona isso aí? Que loucura, A princípio parece um bicho de 7 cabeças, mas eu vou tentar procurar aqui, trazer para vocês de uma forma bem clara, bem objetiva. Eu espero sinceramente poder contribuir, tá? Deixe os seus comentários, inclusive, aí, o que vocês acharam do vídeo, beleza? Vamos lá então para o nosso conceito. Quando eu falo aqui, pessoal, de ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu lembro que muitos alunos me procuram e falam assim, professor, mas por que tem que ser isso aí? Eu falo porque tem que ter, tem essa Associação Brasileira de Normas e Técnicas, e exige certa formalidade para alguns trabalhos, tá? E olha que interessante, então ele fala que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT, como é mais conhecido por todos aí, é uma entidade privada, pessoal, sem fins lucrativos, ou seja, essa associação ela não tem lucro com esse desenvolvimento que eles têm, tá? Com esse trabalho, tá? Que cuida de diferentes normatizações. Veja, não é... Muitas pessoas acham que a BNT ela está vinculada apenas à questão da faculdade, tá? E não, ela regulamenta, tá? Diferentes normatizações no país, ou seja, ela estuda e propõe formas de sistematização, tá? Ou seja, sistematizar todos os processos, seja eles de cunho acadêmico, tecnológico, industrial, produção de serviço, entre outros. Por que eu não falo para vocês professor, mas eu não quero fazer faculdade? Eu falo para vocês, é importante vocês terem a compreensão, essa higiene, essa didática das normas da BNT, porque se você não for fazer faculdade, talvez não sirva para questão acadêmica, mas no seu serviço vai servir, vai cair muito bem. Então veja, organização é fundamental, certo? Continuando então, pessoal, com isso eu vou trazer para vocês aqui, tá? Esse esqueminha aqui para que vocês fiquem gravados na mente de todos aí. Em cima desse esqueminha eu vou trazer passo a passo cada um deles, Parece que vai ser bem complexo, bem extenso, mas eu vou procurar ser mais objetivo com vocês, mas que não fique dúvidas, tá? Então eu fiz uma divisão aqui, tá? Busquei para vocês aqui, que existe uma parte externa, tá? Então eu vou falar para vocês o que é essa parte externa, e daí tem a parte interna. E dentro dessa parte interna, pessoal, nós vamos ter elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais.
Professor, e qual que vai dar mais trabalho aí? Vou falar para você por experiência própria, elementos textuais, porque é aqui que realmente é executado o seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento aí, tá bom? Então, pessoal, vamos lá então para nossa parte, tá? Nossa parte aqui é externa, capa, né? E lombada. O que seria isso aí, né? Essa capa lombada? Nunca ouvi falar. Olha, pessoal, vou dizer para vocês, em escola, por exemplo, né, ensino médio, como professor de vocês, eu sempre procurei trazer uma coisa mais simplista para vocês se familiarizando com a situação das normas da ABNT. Então eu sempre falei para vocês, eu estou aqui mais próximo das normas da ABNT. Aqui, essa sequência que eu vou trazer para vocês é o que as normas da ABNT pedem mesmo, tá? Então ela é um pouco mais detalhada. Então veja só que interessante, pessoal. Quando eu falo para você que a parte externa, tá? Que é a capa lombada, o que seria isso aí? Então eu trago para vocês um exemplo aqui, ó, de uma capa. Lógico, né, que eu trouxe aqui o título da universidade e tal, onde você vai estar atuando. Então veja, isso é a capa, onde tem o título, onde vai ter o autor, tá? E ali vai ter o nome da faculdade e o ano. Então você vai... Só que assim, tem noção que você não vai colocar título e colocar lá Sociologia, não, né? Vai colocar Sociologia diretamente, tá? E o autor, vai colocar autor, Anderson, não, vai colocar o nome diretamente, tá? Isso é muito importante, aqui só para fins didáticos, tá? Então ele fala que ano vai colocar o que, né? Jundiaí, tracinho SP, 2000, né? Aí veio o ano certinho, 2022, 2023, 2024, tá? O ano que você for realizar o seu trabalho. E quando fala lombada, é essa questão aqui que você vai ver só no trabalho mesmo, quando você for entregar, apresentar a sua obra, tá? Geralmente trabalho de escola, por exemplo, não vai ter situação, nada impede de você fazer, mas geralmente quando gera essa capa dura que tem essa lombada. Então eu trouxe para vocês aqui, são 7 centímetros para você destacar o autor, tá? 15 centímetros são os títulos aí, você deixa reservado para colocar o título, e 3,5 centímetros aqui para a faculdade aqui, o ano certinho, tá? Então veja, isso aqui é a questão externa, tá? A questão que você vai apresentar esse trabalho. E aí, pessoal, vamos invadir para mais um momento aqui, que é a parte interna, tá? Então a parte interna, né, que são os elementos pré-textuais aqui, tá? Em vez que eu fiz essa divisão para que vocês fiquem bem cientes aí, tá? Sobre essa questão aí da sequência e não se percam, tá? Só uma observação aqui, ó. Eu quero que vocês, quando vejam esse esqueletinho aqui da parte externa, parte interna, que eu tô trazendo para vocês, sempre observe uma coisa, eu sempre coloquei na frente, inclusive, algumas partes que são opcionais, ou seja, né, é facultativo, você coloca se você quer, não é obrigatório, e as questões obrigatórias. Então, as questões obrigatórias você não pode fugir delas, você tem que ter. Ah, professor, mas se é opcional eu nem vou fazer. Gente, lembrando que o trabalho vai ter muito mais trabalho colocando as partes opcionais, mas vai ficar uma obra muito mais bem feita. E aí, para você obter o maior número de pontuação aí no seu TCC, né? O trabalho, né, de conclusão do seu curso ou a monografia também. Bom, então vamos lá. Então a folha de rosto, pessoal, você vai colocar o nome do autor aí. Mais uma vez eu destacar para vocês, quando eu ler para vocês o nome do autor, você não me vai colocar o nome do autor Anderson. Exclui isso, é para fins didáticos. Tudo que eu falei para vocês aqui é para fins didáticos. Ficou claro? Então vamos lá então. Então a folha de rosto aqui, você vai colocar o seu nome completo, tá? Aqui vai colocar o seu título que você vai abordar e se houver subtítulo também. E aqui ele traz algumas questões que trabalha, né? Conclusão de curso apresentado, né? Em requisito de obtenção de título de bacharel, né? O nome do curso, tá? Pela escola superior, né? E essa escola também. Então você veja, aqui a folha de rosto que você vai estar elaborando, e aqui você coloca a faculdade que você que você está cursando e o ano da sua publicação. Se você começou, por exemplo, o seu trabalho em 2020 e concluiu em 2021, coloca 2021, claro, né? O que mais aqui, olha, aqui é uma parte, é a errata, tá? É uma parte opcional. O que é isso aqui, né? O comportamento dos jovens da sociedade, né? Aí ele traz aqui, é um esclarecimento, é tudo forma didática, o trabalho ficar mais higiênico, uma coisa mais didática, uma coisa mais
uma coisa mais bonita mesmo, para ficar uma coisa mais completa, tá? Então ele traz para vocês aqui, olha só, o que é essa errata aqui, né? Essa errata traz as folhas 25, linha 10, autor, né? E autorretrato. Então veja só, ele traz todas as especificidades, tá? Do seu trabalho. Então você veja, tem errata, mas assim, essa errata é opcional. Eu mesmo na minha monografia não coloquei errata. Alguns trabalhos eles são colocados, mas no meu não consegui. Não que eu não consegui, não vi a necessidade de colocar a errata, então eu não coloquei, tá? Mas isso é opcional, é facultativo, você coloca se você quiser, tá ok? Continuando, pessoal, o que eu vou trazer para vocês aqui que é importante, tá? Que é importante, por quê? É a folha de aprovação, mas aí, é opcional? Não. É obrigatório, folha de aprovação ela é obrigatória, então assim, eu na minha monografia eu fiz, minha monografia eu lembro de 200 laudas, né? Então veja, olha que interessante aqui que ele fala, olha só, faculdade, né? Então ele fala aqui, ó, análise, né, de fatores socioeconômicos, né? E ele coloca aqui algumas informações e aqui que eu acho bacana, ó, trabalho de conclusão de curso de TCC, né, o trabalho de conclusão, tá? Apresentado ao departamento, né, de sociologia da Universidade Federal de X como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de bacharel em ciências sociais, tá? Só uma observação aqui, mais uma observação que eu acho importante. Nesse momento, eu não estou entrando no mérito da própria monografia, do TCC. O que seria isso? Por exemplo, você veja aqui que essa colocação, ele teve um recuo. A folha está aqui, ele teve um recuo aqui no canto de 4, tá? De 4 centímetros aqui. E aí ficou justificado certinho. Se você tem interesse que eu grave para você essas questões, deixe no comentário aqui que eu gravo para vocês um vídeo dentro desses quesitos aí que fala do recuo, tá? Como que faz, quebra de página também, tá? Citação, esse tipo de coisa aí que depois eu gravo um vídeo para vocês, se vocês tiverem interesse, beleza? Continuando, então aqui ele fala aqui, né, que a data, a banca examinadora, então isso aí é o que? A folha de aprovação, essa que é obrigatória, tá, gente? Obrigatória, beleza? Isso aí tá dentro do que? Dos elementos pré-textuais, nem chegou no seu trabalho ainda, tá? Continuando, nós teremos aqui a dedicatória. Essa dedicatória é muito mais famosa, né? Porque você trabalha na escola, no ensino médio, o professor já pede para você isso, não pede, né? Eu já sempre pedi isso para vocês, tá? Sempre eram uns requisitos aí, tá? Obrigatórios para ter nos trabalhos aí do ensino médio. O que é a dedicatória, pessoal? A dedicatória aqui, ó, dedico esse trabalho à minha família, que muito, né, me apoiou e me incentivou a realizá-lo. Então, quer dizer para você, a dedicatória, eu sempre falei, não é obrigatório, tá, escrever a palavra dedicatória. Olha só, se for escrita, utilizar, né, a fonte Arial, tá? Tamanho 14, negrito e centralizado. Todas essas dúvidas, se vocês tiverem, deixe no comentário, que depois eu posso criar um vídeo para vocês sobre isso. Se vocês achou relevante esse vídeo, se agregou valores aí, então você veja. Lembrando que a dedicatória está aqui no canto direito da sua folha, abaixo. E ela está com recuo de 4 justificado, tá? Se você não sabe o que é justificado, depois deixa nos comentários aí, mais uma vez, beleza? Então, isso é dedicatória. Além da nossa dedicatória, nós temos também o agradecimento. Olha só, o agradecimento segue na mesma linha de raciocínio aqui, tá? Então ele fala que não é obrigatório escrever a palavra agradecimento também, se for, né? Tem que ser o quê? Na fonte 14, tamanho 14, centralizado também, beleza? Em negrito aí, tá? E ele fala aqui também que a fonte aqui na escrita é fonte 12. Aliás, todo o seu trabalho você vai elaborar na fonte 12, tá, gente? O espaçamento simples, né? Espaçamento simples que é 1,5, desculpa. Tá? 1,5 aí de espaçamento entre as linhas, tá bom? Então, primeiramente, eu particularmente sou contra o aluno colocar primeiramente, não acho uma palavra, tá? Pode colocar assim, em primeiro lugar, tal, mas primeiramente, segundamente, terceiramente, quartamente, não sei se fica legal, né? Eu acho que não sei se existe, mas não sei se seria o correto, bacana utilizar, né, essa palavra primeiramente, tá bom? Então ele traz aqui para vocês o agradecimento,
E esse agradecimento, outra observação, você veja que ele está no canto, né, direito, abaixo da sua folha. Eu peço para que você centralize ele lá em cima, justificado, dê o seu espaçamento e coloque aí o agradecimento, beleza? Continuando, pessoal, aqui temos a epígrafe, tá? O que seria essa epígrafe? Olha só, não é obrigatório escrever a palavra epígrafe, tá? Se for escrita, utilizar fonte Arial, tamanho 14, negrito, centralizado também, né? E aqui, muitas pessoas até colocam, de repente, até ter trecho, né, bíblico às vezes, né? Mas eu explico, ó, feliz aquele, né, que transfere o que sabe e aprende, e o que sabe e aprende o que ensina, o que ensina, né? Então você veja, ele trouxe uma frase de reflexão. Então você veja que essa intenção da epígrafe, ela é realmente nessa questão de uma reflexão. Posso trazer um texto bíblico aqui? Pode. Eu, particularmente, na minha monografia, eu trouxe no meu trabalho um momento bíblico. Eu achei legal, achei interessante e coloquei, tá? Só uma observação, tá? Essa questão aí, tanto a dedicatória quanto o agradecimento, a epígrafe, são tudo opcionais. Só que eu não consigo imaginar você fazer um trabalho e não colocar agradecimento dedicatório, né? Que inclusive é um momento de reconhecimento, tá? Da sua família que contribuiu demais com a obra que você realizou. Então eu particularmente não faz sentido você não colocar isso aí. Recomendo que você coloque aí. Ah, mas a epígrafe não achei legal, não tem necessidade. Aí tudo bem, tá? Mas a dedicatória e o agradecimento eu acho importantíssimo vocês colocarem, tá bom? Recomendação aí, recomendo. E aqui o resumo também, né? Como você veja, esse resumo aí, ele é obrigatório, tá? E nesse resumo eu tenho que falar para vocês duas coisinhas, tá? Primeiro, importante, né? Sempre justificar, eu sempre bato nessa tecla porque é muito relevante. A fonte é 12, tá? Então você vai colocar o resumo lá, justifica, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, justifica, deu o parágrafo certinho. E o importantíssimo, tem a palavra-chave. E todo esse contexto que você escreve tem que ser na sua língua e na língua estrangeira. Então, geralmente as pessoas fazem espanhol ou você faz a sua língua portuguesa, tá? Ou inglês, tá? Então, assim, fica o seu critério. Mas tem que fazer numa língua estrangeira, tá bom? Então, vai ter 2 resumos. Mas é a mesma coisa? Exatamente. É traduzido em inglês, tá? Em português você de português se transforma em inglês, tá? Em outra folha também. Então são 2 folhas aí, tá? Para vocês fazerem. E aí eu tenho que dizer para vocês, isso é obrigatório, tá? Obrigatório, beleza? Continuando, pessoal. Aqui, tá? É um ponto facultativo, você veja como é extenso, mas tem muitos pontos que é opcional, tá? É a lista de figuras, também eu trago para vocês aqui, né, as fontes que devem ser usado, o espaçamento entre linhas, tá? Olha só, um e-mail, isso é muito importante, quando tem um título, tá? Aí você começa a contextualizar, sempre usar 1,5, né, de centímetros, tá? E aqui você vai colocar as figuras que correspondem ao seu trabalho e às suas páginas. Isso é sumário, professor? Não, não é o sumário, tá? É uma lista de figuras, tá, gente? Lista de figuras que é opcional. Nesse mesmo sentido, temos a lista de figuras e também temos, tá, a lista de tabela. O que mudou aí? Nada, não mudou nada, só muda o título, que aqui teremos algumas tabelas. Parece besteira, mas muitos trabalhos, no meu mesmo, deu 200 laudas, temos que dar 500 e faz muita referência. Essa questão de figuras e tabelas, geralmente os cursos de engenharia, por exemplo, que eles usam muito gráficos às vezes, para demonstrar o trabalho, então assim, é importante ter, tá? Então assim, eu acho legal, tá? Eu acho que vai enriquecer muito mais o seu trabalho, tá? Vai por mim aí, fica top, tá? Estatística. Então ele fala aqui, as normas aqui na lista de abreviaturas e siglas, então é importante, porque daí ele vai esclarecer para você o significado de cada abreviatura que você for usar no seu trabalho. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ou se não, IBGE também, que ele traz aqui, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aí, e aí ele traz para vocês como que deve ser
colocado aí, posto no seu trabalho, tá? A fonte aí certinho, o espaçamento que deve ser utilizado, beleza? Continuando aqui, pessoal, nós temos a lista de símbolos também. Veja só, né? Quantas sequências. Isso tudo está dentro dos elementos pré-textuais, tá? Pré-textuais. Então, a linha em branco aqui, 1,5, tá? Entre linhas aí. E aí, ele traz as listas de símbolos, tá? Isso aqui é mais realmente, você veja que é voltado talvez para uma área de exatas, né? No meu trabalho eu não usei essa lista de símbolos, tá? Mas existe essa questão também. E essa lista de símbolos, mais uma vez, ela é opcional, tá? Ela é opcional, então fiquem tranquilos. Ah, professor, eu vou ter que usar isso aí? Não, ela é opcional. Você usa se tiver necessidade e você achar que vai agregar valor no seu trabalho, tá? Nesse sentido. Agora, diferentemente, tá? Muito diferente, quando nós estamos diante de um cenário, tá? Do sumário, tá? O sumário é totalmente diferente. O sumário, ele é obrigatório. A palavra sumário, né? Fonte Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculo e centralizado. Isso aqui é muito importante. E aí, o que é centralizado? Você veja que o número 6, 7, 8, tá tudo alinhadinho, não tá aquela coisa, sabe? Ah, acabou a introdução, ele para ali no número 6. Ah, referência teórica, para no número 7. Ele tem aquela extensão dos pontinhos, pontilhados aí, ele para e fica justificado. Tanto o número 1, 2, 3 ali dos títulos, quanto das páginas, está tudo ali certinho, né? Justificado, e ele traz aqui um exemplo para vocês, tá? Indicativo das seções, títulos e páginas. Você veja só, por que ele fala aqui, ó, títulos e páginas, aqui, ó, seções e títulos, porque dentro de um título, tá, tem as suas seções, tem, né? Então você veja, tem subtítulos, é importante você colocar, olha que legal, metodologia, 3.1, elementos secundários, 3.1.1, tá? Aqui ele fala os terciários. Então você veja como ele tem essa sequência e é importantíssimo que vocês seguem aí, tá? Então o sumário é algo muito importante aí, ele é obrigatório, tá, gente? Aqui não se falamos de algo opcional, é obrigatório mesmo, beleza? E terminando essa parte aí, né, que é a pré-textual, nós vamos agora para o que? A questão, tá? Em que fala que a parte interna, elemento textual, gente. Parte interna, elemento textual. E aqui eu começo com a introdução. Como eu falei para vocês, eu estou falando sobre como deve ser desenvolvido? Não. É simplesmente o procedimento que deve ser seguido esse trabalho, para te orientar passo a passo, em que momento, depois que você acabou a introdução, qual é o próximo momento, acabou o agradecimento, quem que vem primeiro, quem que vem depois. Esse é o objetivo para alinhar você nesse sentido, tá bom? Então a introdução aqui, eu tenho que trazer uma coisa que é muito importante para vocês. Vocês vejam que eu fiz questão de trazer aqui a questão da fonte 10, 2 centímetros da margem, tá? Tanto a margem superior quanto a margem direita é 2 centímetros, tá? Então quando você for fazer a sua introdução, o que eu quero deixar bem claro para vocês, a partir desse momento, pessoal, vocês têm que colocar, tá? Tem que marcar a página no canto superior do lado direito do seu trabalho, tá? Então você tem que fazer a quebra de página. Se vocês têm interesse nisso aí, eu posso gravar um vídeo falando só sobre a questão de quebra de página, algo bem curtinho para vocês aí, porque geralmente gera muita dúvida em algo que é tão simples quanto a marcação, porque geralmente as pessoas começam a fazer marcação e quando vai fazer as páginas, começa a contar desde a capa, tá certo? Tá errado, tá? Então ele começa a fazer a contagem da folha de rosto, começa a contar, presta atenção, começa a contar da folha de rosto, mas começa a marcar da introdução em diante. Olha que ele fala aqui, ó, o número das páginas deve ficar no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda, e o tamanho da fonte é 10, tá? Importante. Professor, mas se eu colocar 12, corre o risco de eu perder pontuação? Corre. Depende do examinador, geralmente ele vai tirar pontos seu sim, tá? O seu trabalho da parte da metodologia que você adotou, tá? A contagem das páginas deve começar a partir da folha de rosto, porém os números devem aparecer a partir da introdução. Beleza, pessoal? Ficou bem claro para vocês isso aí, tá? É importantíssimo.
Olha lá, próximo ponto aqui, dentro do nosso elemento aqui textual, tá? Que é a parte interna aqui, ele traz o desenvolvimento. Aqui, muitos alunos colocam aqui desenvolvimento e começam a falar, não, é forma didática. Aqui você vai colocar o tema que você vai abordar, tá bom? Sociologia, vai falar um pouquinho sobre a sociologia. Sociologia não, vai falar sobre Emílio Durkheim, vai colocar lá Emílio Durkheim, tá bom? Ah não, o curso fazendo é de direito, tá bom? Vai colocar direito lá? Não, vai colocar sobre, por exemplo, os princípios fundamentais, vai colocar sobre a Constituição, alguma coisa do tipo, tá? Então ele fala aqui, ó, pontos fundamentais do desenvolvimento é a fundamentação teórica, tá? Deve ser utilizado análise, pesquisas e obra de outros autores para embasar a sua pesquisa. Por isso eu falo que é mais complexo aqui justamente por esse motivo, tá? Porque é aqui que você vai debruçar nos livros e vai buscar as suas fontes, as suas análises aí para que você possa elaborar o seu trabalho. E não tem problema nenhum você pegar obras de outros autores. O que é importante é no finalzinho lá que eu vou explicar para vocês, tá ok? Aguarde que vocês vão ver no finalzinho do vídeo lá, me acompanhem, vamos lá. Então ele fala, deve apresentar e discutir a literatura consultada sobre o tema. Você deve descrever a pesquisa realizada para o seu trabalho de acordo com a metodologia, tá? Usa os mesmos padrões, tá? De formatação do restante do trabalho. Quer dizer para vocês, como é que eu vou escrever isso aí? Qual que é a fonte? 12, Arial, fonte 12, tá? E vai que vai. 14 o título e o resto vai que vai, beleza? Vai seguir a mesma sequência, não tem dúvida. Essa parte de desenvolvimento é o que vai pegar a maior parte do seu trabalho. Vai ter mais laudas aí. O que é laudas? Lauda, eu posso dizer para vocês aqui, vou pegar uma folha. Então aqui eu tenho a minha folha, a minha sequência, tá? Então isso aqui é uma lauda, tá? E no verso não tem nada. Os trabalhos que vocês fazem não usa o verso, isso é muito importante, tá? Não usa o verso da folha, tá? Somente a capa, a frente da folha e acabou a frente, você vira, começa a outra folha. Isso são laudas, tá? Beleza? Vamos lá então, a conclusão também faz parte, né, do elemento textual, pessoal, aqui é importante, tá? Faça, né, aqui a conclusão, faça uma recapitulação geral, tá? Mostrando as contribuições do trabalho para o meio acadêmico, para a sociedade e até para si mesmo, tá? Então você veja aí como é a contribuição que você vai fazer para a sociedade e para si mesmo, que agregou essa conclusão no momento de você se sentir livre, porque você pode colocar tudo que você compreendeu, desenvolveu no trabalho, tá? E aí vai ser várias laudas que vai surgir aí tranquilamente, porque você agregou muito conhecimento, né? Isso aí é um momento gostoso, porque você trabalhou tanto no seu trabalho, se dedicou tanto, e agora você vai poder colocar a sua conclusão, definir a sua tese também, tá bom? Você deve apresentar os resultados e formas gerais, tá? De forma geral. Não é necessário se aprofundar nos detalhes e nem apresentar os dados. Lembre-se, isso aqui é importante, gente, de sempre utilizar uma linguagem pessoal, né? O que é sim pessoal? Não revelar a opinião pessoal de quem o escreveu, tá? Então, na terceira pessoa, para apresentar os resultados. Bom, você manja muito aí, né? Escrever na terceira pessoa, tá? Use o mesmo padrão de formatação, tá? Do restante do trabalho. Nenhuma novidade. 12, Arial, 14, título, vamos que vamos, beleza? Continuando aqui, pessoal, agora que você já viu a parte, né, textual, tá? A parte interna textual, agora vamos analisar um pouquinho a parte interna pós-textual. Então ele fala aqui que a parte interna dos elementos pós-textuais, tá? E olha o que ele fala aqui, aqui vem a referência, galera. Muito se perde aqui também e eu vou dizer para vocês como que deve ser. Então ele fala que se for livro, pessoal, vamos pegar livro físico aqui, referência, pode ser bibliografia, pode ser referência bibliográfica, coloca só referências, tá, pessoal? Vai matar aí tranquilamente o trabalho de vocês, fica perfeito. Coloca referências aí que já é o suficiente. Outra coisa, não fica inventando modas, viu, gente? Ah, mas eu gosto do trabalho de desenhar na capa aqui. Acabou isso aí, tá, gente? Agora aqui é preto no branco o negócio, entendeu? Tem que ser bem didático, uma coisa bem com formalidades, tá? Então, assim, não fica inventando. É referência, vamos pôr referência, já tá, atendeu o requisito? Maravilha.
tá? Ficou didático, ficou bacana, vamos que vamos. Então o livro ele fala aqui, ó, sobrenome, tá? Então prenome. Então no meu caso aqui, vou colocar no prenome Anderson e o sobrenome Rodrigues em maiúsculo, tá? Em maiúsculo. Título, subtítulo, edição, local, editora, ano de publicação, número de página, é opcional. Eu coloquei, que ficou muito mais bacana a minha referência. A série eu também coloquei e notas opcionais. Eu não coloquei notas opcionais, mas notas também você pode colocar. Então ele traz um exemplo aqui para vocês como que ficaria, pessoal. Então ele fala aqui do Eduardo, né, Carlos Bianca, né, Bitar aqui. Ele fala, usa o negrito para destacar o título, metodologia de pesquisa jurídica. O subtítulo, pessoal, quando houver, não destacado, então não vai destacar em negrito, tá? Então isso é muito importante, aí algumas observações que devem ser levadas. Então todos os títulos que vocês fizerem referência, tem que colocar em negrito, tá, gente? Por favor, coloque em negrito e subtítulo, se houver. Se não houver, né, não precisa colocar nada, não escrever nada, tá? E os livros online, como é que fica, né? Ele segue basicamente o mesmo sentido, mas veja que interessante, pessoal. Aqui ele fala para colocar, né, o prenome do autor, sobrenome também, o título, subtítulo, edição, local, editor, data. E aqui é importante, parece besteira. Disponível em, coloca o site, não me vai colocar site Google lá, pelo amor de Deus. É site de pesquisa Google, né? Coloca o site que você pegou. Acesso em dia e mês abreviado o ano. Hora, minutos, segundos. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Para que tudo isso? Porque é fundamental, gente, é fundamental. Porque de repente, na hora que você está apresentando o seu trabalho, ele faz uma pesquisa e não acha, tá justificando quando que você pegou e saiu fora tirou da página de exibição, porque às vezes o autor que publicou isso aí, ele retira. Tá? E aí está dizendo quando que você acessou, te assegura, tá, de que esse site não é uma coisa que você inventou, de fato existia, tá bom? Então ele traz um exemplo para vocês aqui, tá? Continuando, pessoal, o glossário, tá? Esse glossário, ele é opcional. Aliás, daqui para frente, para deixar você um pouco mais feliz, quer dizer que você fique mais feliz, eu sei disso, né? É tudo opcional, tá? O glossário também ele traz aqui a pesquisa de mercado com escolha de elementos ao acaso, você veja, né? Capacidade ociosa, né? A diferença existente entre os volumes efetivos da produção e o que seria possível produzir com capacidade. Então esse aqui é o glossário, tá? É opcional também, tá? E o próximo aqui é o apêndice, tá? Que é a entrevista, né? Eu trouxe para vocês o significado dele, que é o texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho, sua parte de desenvolvimento e conclusão. Tá? O apêndice são identificados por letras maiúsculas ordenadas alfabeticamente, travessão e pelo respectivo título. Devem ser citados e identificados no texto. Tá? Então é opcional aqui. Eu particularmente não fiz isso no meu trabalho também, tá? Não coloquei o apêndice, tá bom? E aqui ele fala anexo A. Então, o anexo é o texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Então, vamos supor, nesse momento aqui do anexo A, você coloca lá assim, você colocou no seu desenvolvimento, você falou a respeito de algo e você tem a página, tá? De um jornal, você deixou anexo lá, é fundamental o que você falou. Eu não tirei do além, eu tive um fundamento, então é muito importante sempre fundamentar, inclusive na referência. Então, quando você pega um documento de algum autor, algum livro, você sempre vai fundamentar. Não é pecado você pegar de outros livros, normal, estudar, pesquisar, normal. O que é pecado é você não colocar na referência. Isso é um grande erro e aí vai pegar plágio, tá? Então tomamos cuidado com essa questão aí, beleza? Próximo ponto aqui, deixa eu ver. Bom, esse aqui é o nosso anexo A também que eu falei para vocês aqui, que é uma questão de ser opcional, tá? Opcional. O que é nessa parte pós-textual que é obrigatório e vocês não podem deixar? Referência, beleza? Referência, tá? Não pode deixar de existir. Então tem que colocar as referências,
tá? Então, pessoal, isso eu queria passar para vocês aí a princípio, espero que vocês tenham gostado, lembrando que esse é uma série de procedimentos como deve ser realizado o trabalho de monografia de TCC, tá? Então essa é a sequência, trouxe para vocês as questões opcionais, tá? As obrigatórias que não pode deixar de existir no seu trabalho e as opcionais. Espero que vocês tenham gostado aí, tá, gente? Curta o nosso canal aí, se inscreva no nosso canal aí, que é muito importante. E outra coisa, uma observação, espalhe, divulgue isso aí, pessoal, para mais pessoas aí. E deixem nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, se ajudou vocês, tá, um pouco, aí, se agregou valores aí, isso é muito importante, tá? E, enfim, isso aí ajuda demais, tá? Para que eu possa produzir mais e mais conteúdos, beleza? Pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!